Castro e esse é o podcast Inteiras. Como que você faz, então, para ter mais fome de Deus? Como que você faz para buscar mais Deus? Como você faz para ter mais vontade de estar na presença dele? Hoje a gente vai ler Apocalipse 3. Abre sua Bíblia comigo. 3, de 14 a 18. Então, a gente vai fazer uma leitura. O que acontece nesse contexto? Ali, Jesus, o próprio Cristo, em Apocalipse 2 e 3, ele envia cartas para as igrejas, e essas cartas são cartas de exortação, de orientação, e aqui, essa carta para Laodiceia, a gente vai se deter nesse capítulo 3, que fala assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Gente, Jesus está escrevendo cartas para a igreja. Olha só que privilégio, né? A gente vê em vários contextos Paulo escrevendo cartas para as igrejas, mas aqui o próprio Cristo envia carta para a igreja de Laodiceia. Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, soberano da criação de Deus. Versículo 15, conheço as suas obras. Vamos fazer um parênteses aqui. Aqui está falando que ele conhece as nossas obras. Então, a gente não precisa se preocupar. Muitas vezes na vida cristã a gente parece que está andando sozinho, ou que está invisível para Deus. Muitas vezes a gente faz, né, com a melhor das intenções e não vê um retorno, ou as pessoas que estão próximas acabam não dando credibilidade para o que a gente tem feito. Mas aqui está escrito no versículo 15, conheço as suas obras. Então Deus conhece a tua dor, Deus conhece o que você está passando, Deus conhece as suas reais intenções, Deus conhece o que você tem vivido, conhece os seus pecados. Então você tem que realmente pensar sobre isso todos os dias, quando a gente levanta, ponderar essa questão, porque isso é algo que gera realmente muito temor. Todas as nossas atitudes, elas realmente precisam ser direcionadas para uma vida que leve a adoração a Cristo, que seja uma vida que adore a Deus em todos os nossos segmentos, não só dentro da igreja. Fecha parênteses. Vamos voltar para a nossa leitura. Sei que você não é frio nem quente. Aqui ele está falando para a igreja de Laodiceia. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou esse conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e se vista para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Bem, aqui a gente vai falar o que é que está acontecendo com a igreja de Laodiceia. O pecado da mornidão. Ou seria o pecado de estar morno, nem frio nem quente, né? A gente tem aquela analogia de quem está frio e quem está fora da igreja, quem está frio é a pessoa que está na vida louca, na loucuragem, e que está quente é aquela pessoa que está dentro da igreja, que vive dentro da religião, do cristianismo. Mas o que a gente precisa entender é que no caminhar da nossa vida cristã, muitas vezes a gente fica como a igreja de Laodiceia, que é uma mornidão, né? Aquele louvor que tocava o seu coração, que você escutava, você chorava e se emocionava, se quebrantava, já não faz mais efeito. Aquela palavra que você escutava, o seu coração ficava realmente refletindo, monitorando o que acontecia, já não acontece mais. E aí você vai se afastando, vai deixando que as coisas entrem no automático, nem tanto ao céu e nem tanto ao mar. Essa falta de intensidade é muito comum no nosso dia, né? Pode perceber, a gente já não sente tanto como antes. Eu acredito, né, que eu gosto muito de estudar sobre a questão do cérebro humano, da psicologia, enfim. E eu vejo muito que ao rolar um feed, nós temos vários tipos de sentimentos, né? Então a nossa mente ela não está conseguindo lidar com tudo isso. Então você vê uma piada, um meme,
Aí logo em seguida você vai arrastando a tela, você já vê uma tragédia que aconteceu, um acidente, alguma coisa assim. Aí você vai passando, você vê uma criancinha fofa brincando com um cachorrinho. Então nosso cérebro ele já não consegue mais sentir, sofrer com a notícia ruim, vibrar com a alegria de alguma situação, porque não dá tempo. É um loop infinito de notícias. Nós somos bombardeados por muitas questões, muitas notícias. Uma criança de 6 anos tem mais informação do que Napoleão, um grande líder, né, mundial. Então a gente precisa atentar com relação a isso. Essa falta de intensidade, ela é uma grande tentação para a gente. Vamos ser bem sinceros. Ter o nosso tempo devocional, nosso tempo de oração, é algo que exige disciplina e exige realmente renúncias. A nossa vida, a sensação, quantas nós, né? Eu acredito, eu me coloco aqui nesse pacote. Vou orar. Nossa, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Eu tenho que fazer isso. A cabeça já acorda ligada no 800. Então, nós precisamos calibrar essa intensidade. O que é que tem tirado esse sabor? O que é que tem diminuído a nossa intensidade? Esta é a chave que nós vamos falar sobre nesse episódio de hoje. Quanto tempo você tem na caminhada cristã? Quanto tempo você tem de convertido? É muito comum na caminhada com Cristo, né, que a gente tenha realmente essa oscilação na vida da gente, né, nada é linear. Nós temos os nossos momentos de uma alegria, nós temos os nossos momentos onde não é tão feliz, mas a falta de intensidade, ela vai nos afastando aos poucos, de forma sutil, né, de quem nós fomos chamados para ser. E às vezes a gente se perde no meio do caminho. Então ali, só para contextualizar, nós estávamos falando de 3 igrejas, né? Então tem a igreja de Colosso, que as águas daquela igreja, daquela cidade, vinham da montanha, então eles recebiam água fresca, né? Era utilizado. E depois nós tínhamos a igreja de Hierápolis, que as águas elas eram termais, então elas eram curativas, né? Eram terapêuticas. Então a água fria ela refresca, a água quente ela é terapêutica, ela serve para várias questões, né, de cura. E a água morna, que as águas que vinham de Laodiceia, as águas vinham por um tubo de argila. E essas águas chegavam, né, mornas. Você já experimentou tomar uma aguinha morna? O que acontece quando a gente toma água morna? É enjoo. Isso aqui tá fresquinha, tá? A água morna, ela enjoa, ela causa náuseas. Então é por isso ali que fala no versículo, né, fala sobre ser vomitado da boca do Senhor. Ser morno espiritualmente é inútil. Olha que forte, eu vou repetir. Ser morno espiritualmente é inútil. Inútil, às vezes a gente se esconde atrás de uma religiosidade. Porque a gente pode muito bem, né, ter sabor cristão, né, como está agora em alta, mas quando você vive uma vida intensa com Cristo, né, e essa intensidade eu não estou falando de compromissos em igreja, eu não estou me referindo a demandas, ao ativismo religioso, até porque eu sou contra isso, né, acho que tem seu equilíbrio, mas a partir do momento que eu vivo religiosidade, que eu bato meu cartão, né, na igreja, faço todo o ritual, né, do dízimo, da oferta, enfim, ajudo na parte social. Só que quando eu me visto dessa religiosidade, se alguém chega perto de mim, eu vai jorrar um tipo de água. E aí não tem como fingir ou performar. É a água fresca ou é a água morna, a água quente que cura, ou é a água morna que dá ânsia de vômito? Que tipo de água que tem jorrado de você quando você é abordado por alguém que precisa de uma palavra, que precisa de uma oração? Tem sido água fresca? Tem sido a água que refresca, que é como um bálsamo? Tem sido a água quente que cura, que acolhe, que abraça? Ou ela tem sido uma água morna? Uma preocupação automática, aquelas palavras prontas? Isso é terrível.
Aquelas palavras prontas que você... Ai, Deus, vou estar orando por você. E nem ora, às vezes. Porque Deus sabe o que faz. Você já tem um discurso pronto. E eu falo por mim também que quantas vezes eu já tinha o meu vocabulário pronto. A gente acaba não se importando mais. A gente acaba já não se preocupando mais, já não é a prioridade mais na nossa vida. Porque nós temos nos alimentado de outras questões. Nós temos buscado estar satisfeitas em outros lugares. E eu não estou falando que é uma tarefa fácil. Eu tenho certeza que você fica diariamente procurando encontrar respostas para algumas questões na sua vida, mas nós precisamos ser intencionais. E ser uma cristã apática, morna, é pecado. E essa grande tentação é a gente se acostumar a perder a fome. Se acostumar a fazer as coisas. Vamos ver como é que é. Vai no louvor na igreja, né? Começa a adoração. Aí você não levanta a mão, você fica distraída, fica torcendo às vezes para acabar logo, né? Nossa, tô cansada, não vejo a hora de chegar, voltar para minha casa para poder voltar a assistir a minha série, fazer minhas coisas. Onde é que a gente se perdeu? Eu acredito que a gente precisa ser intencional, sabe? Principalmente o que eu falo, me coloco no pacote, né? Aquelas pessoas que já são, mulheres que já são cristãs há tanto tempo, há anos sendo cristãs, 20, 30 anos, 15 anos, ou aquelas privilegiadas, né? Que já nasceram em berço cristão. Será que a gente não vai se acostumando? Não, os nossos olhos não estão mais úmidos. A gente precisa voltar. E hoje nós vamos falar quais são as ferramentas que nós vão nos auxiliar a gente não se distrair, a gente mudar o nosso foco, ficar com os olhos fixos em Cristo e voltar a ter mais e mais fome de Deus. A gente tem que parar de fazer as coisas de qualquer jeito, de forma indiferente, de forma costumeira. É igual começo de relacionamento, né, gente? Quem é casado aqui há mais tempo, ou quem já namora, mas namora não pode, ainda não. Mas, poxa vida, quando eu vou fazer 20 anos de casada esse ano, né? E quando às vezes eu me pego pensando sobre isso. Quando a gente começou a namorar, era um encantamento, né? Você olhava com carinho, cuidava com as palavras, cuidava com a forma que falava. E aí, depois de um tempo, se a gente não se perceber, se a gente deixar a intensidade de lado, fala de qualquer jeito, lida de qualquer forma. Eu nunca vou me esquecer, eu trabalhava lá no Rio de Janeiro e eu liguei pro Bruno, né, o meu marido. Ele ficava num outro setor. Liguei para ele e aí eu falei, eu não lembro qual era o contexto, eu falei, por gentileza, você podia fazer tal coisa? Então tá bom, obrigada. Desliguei o telefone. Quando eu desligo o telefone, a menina do meu lado, ela fica, tu tava falando com teu marido? Eu falei, tava. E tu fala, por gentileza, obrigada com ele? Eu falei, sim. Principalmente com ele, né, gente? Se não for com ele, com quem que eu vou ser tão gentil? E trazendo para o dia a dia cristão, hoje em dia, né, das nossas questões, é preciso a gente voltar a esse encantamento com o Evangelho. Essa sede por querer estar. Né? Chegou a hora do culto, tô meio cansada. Né? Priorizar. Então, não estou falando aqui que o estar na igreja é o que dita a sua vida espiritual, mas chegou aquela saudade de orar, aquela saudade de estar com Cristo. Aonde foi que a gente se perdeu? Onde foi que nós nos perdemos? Eu não sei você, minha amiga, mas eu me nego a estar num relacionamento morno, estar num relacionamento sem intensidade. E esse relacionamento que eu tô falando é relacionamento com Cristo. A nossa vida, como a gente já falou aqui, Cristo é relacional. Deus não é um Deus apático, um Deus distante. Cristo é um Deus, Cristo é presente, é próximo. E Ele quer ter um relacionamento com gente. A pergunta é, nós queremos esse relacionamento? Ou a gente vai fazer como a igreja de Laodiceia, vai viver uma relação morna?
E por que a igreja de Laodiceia ela se perde? Por que a igreja de Laodiceia perde a fome de Deus? Ali no versículo 17, a gente pode ler: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Por quê que a igreja de Laodiceia perdeu essa fome? Porque ela disse que não precisava mais de nada. No versículo anterior fala: eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. De fato, eles eram ricos, né? A cidade era referência em tecnologia, tanto é que as águas desciam das montanhas por dutos revestidos de argila, eles eram realmente muito prósperos. Mas a igreja começou a achar que tudo que acontecia era mérito dela, pelos esforços dela, e Deus foi ficando em segundo plano. Se a sua carreira é bem sucedida, se os seus relacionamentos familiares, com o seu marido, com os seus filhos, eles são muito bons, entenda de uma vez por todas que não é mérito exclusivo seu. A misericórdia e a graça do Senhor, eles nos abraçam, elas nos abraçam todos os dias. Para a gente poder desfrutar de uma vida feliz, tranquila, com família, é pela misericórdia de Deus. Essa sua carreira incrível que você tem, com certeza foi esforço teu, você estudou, você se qualificou, você pagou pelos seus cursos, mas não é um mérito exclusivo seu. Foi Deus que te deu a inteligência, a capacidade, a estrutura física de você ir para uma universidade, de você pagar pelos seus estudos, de você ter conhecimento cognitivo para poder fazer suas provas e assimilar os seus processos e conteúdo, os conteúdos que foram aprendidos. E às vezes a gente esquece da mão do Senhor, esquece que Ele que nos sustenta. Ah, mas e se eu perder meu emprego? E se aquela coisa de soltar o controle? Gente, a gente não tem o controle de absolutamente nada. Se daqui a 5 segundos meu fôlego faltar, eu já não tenho mais o que fazer. Você consegue entender isso? E esse foi o grande desafio. Sou rica, estou bem de vida, não preciso de nada. Isso pega, sabe por quê? Porque muitas vezes quando a gente precisa de algo, de alguma bênção, de alguma questão, de algum motivo de oração, a gente corre atrás, a gente busca, a gente jejua, a gente ora, a gente vai na igreja, a gente participa do que for, porque nós queremos as respostas, nós queremos as bênçãos. Agora, quando a nossa vida tá de boa na lagoa, que a gente não precisa de absolutamente nada, tá tudo bem, tá tudo certo. As coisinhas do dia a dia, tranquilos, tudo sob controle. Aí é que mora o perigo. Porque às vezes a gente não precisando de nada, a gente inclusive não precisa mais de Jesus. Não precisa mais de Jesus. Jesus, ele fica lá, no cantinho dele. A hora que eu precisar de uma bênção, de um milagre, aí eu vou, acesso, busco, né, dou aquela intensificada. Mas fora isso, eu realmente não preciso de nada. E é isso que a igreja de Laodiceia tinha: dinheiro, recursos, estabilidade, reconhecimento. E aí foi ficando cada vez mais morna e se afastando, perdendo a intensidade. E aí, o que tem de similar, né, de parecido com a nossa realidade nos nossos dias hoje em dia? O primeiro pecado já começa com essa vertente de independência. Por que Adão e Eva eles resolveram comer do fruto? Porque eles queriam, né, ter acesso a todo o conhecimento. Eles queriam ser independentes de Deus. Assim como a igreja de Laodiceia, ela prisava por independência. E é isso que faz com que nosso coração fique longe, né, perca a intensidade das coisas que realmente são do Senhor. Como faz para voltar a ter essa fome? Você já parou para perguntar? Porque muitas vezes a gente tenta, né, voltar e, não, hoje, essa semana eu vou fazer diferente, eu vou orar, vou voltar para o meu devocional, eu vou escutar os louvores e a passagem das coisas que realmente são do Senhor. Como faz para voltar a ter essa fome? Você já parou para perguntar?
Porque muitas vezes a gente tenta, né, voltar e, não, hoje, essa semana eu vou fazer diferente, eu vou orar, vou voltar pro meu devocional, eu vou escutar os louvores e eu passo outra semana e eu não consegui fazer. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre e que está nu? Como que alguém vai comprar alguma coisa sendo pobre, miserável, nu? Aí é necessário comprar na moeda do céu. E qual é a moeda do céu? A moeda do céu é fome. É a fome por estar com Ele, é a fome pela presença de Deus. E aqui a gente pode fazer uma alusão à nutrição, que na nutrição nós temos 3 tipos de alimentos, né? Tem o alimento que é considerado veneno, né? Então, se você comer, ele vai, você vai morrer, né? Então, a gente vê aquelas questões tava muito em alta agora de botou bolo envenenado, a pessoa comeu o alimento e morreu, enfim, algumas toxinas que fazem mal para o nosso corpo. E espiritualmente falando, a gente pode falar que é um pecado amostrado, né? A pornografia, a maledicência, são pecados que realmente eles envenenam a nossa alma. Depois nós temos os alimentos que são nutritivos, né, os vegetais, a carne, enfim, que elas nos deixam fortes, né? O que é espiritualmente falando, o que a gente poderia fazer esse link? É a palavra de Deus, e escutar ministrações, escutar o podcast inteiras, que te faz refletir e realmente ficar mais próxima, mais com o Wi-Fi do céu ligado no seu dia a dia. E nós temos um outro tipo de alimento, que são alimentos neutros. Não tem, né, nutrientes, são alimentos vazios, né? Quer ver aquele, não sei na época de vocês, né? Mas na minha época tinha aquele pacotão de salgadinho que parecia isopor. Gente, aquilo é uma delícia. Você come um, você começa, né, roer outro. Quais são os nutrientes? Nenhum, é zerado. Não posso falar a marca aqui, né? Mas assim, é zerado, não tem nutriente, mas aquilo é muito gostoso, e você vai comendo. E aí, quando você realmente vai para o almoço, você já não tem mais fome, você já está satisfeito de alimentos neutros. E é isso que acontece na nossa vida. Eu gosto muito do Douglas, do Jesus Cop, né? E ele, no devocional dele, Talmidinho, ele conta uma história que ele fez um investimento com a família, né? Quis fazer uma social com a Val, que é a esposa dele, enfim. E aí ele encomendou uma picanha maravilhosa, cebolada, com não sei mais o que e tal. E quando a picanha chegou, né, na casa dele, sabe, aquele cheiro, né? Ele conta com detalhes no livro, aquele cheiro maravilhoso invadindo o ambiente. O filho dele o Davi, tinha comido um monte de pipoca. E aí, quando a picanha chegou, logicamente, ele não teve apetite, né, para comer a picanha. Então, muitas vezes a gente está tão satisfeita com os alimentos neutros, com as séries, com os filmes, com o jogo de futebol, com carrinho de compra daquelas lojinhas que a gente sabe, que a gente fica horas pesquisando, ou até mesmo nas redes sociais e vendo coisas, um feed infinito no TikTok, e enfim, outras questões. E aí quando a gente tem um momento, não, eu preciso realmente, eu vou orar, vou ler a palavra, vou buscar, você já está tão satisfeita que já não tem mais espaço para absolutamente nada que seja qualquer outro tipo de alimento. Não teve nutriente nenhum, não teve, não cresceu a sua alma de alguma forma, não fortificou o seu espírito, mas você simplesmente não consegue absorver mais nada, porque você já está saturada, você já está satisfeita com os alimentos neutros. Para ter mais fome de Deus, a gente vai ter que realmente abrir mão desses alimentos neutros, né? O veneno a gente espera, né, que você não esteja mais se alimentando. Abrir mão desses alimentos neutros para que a gente realmente possa ter fome. A fome, ela é a moeda do céu. Deixa eu fazer uma pergunta super sincera, você comigo, porque afinal de contas só temos nós duas aqui. Quando você teve um dia daqueles que você chega assim do trabalho
estressada, né? Para você que fica em casa cuidando dos filhos, a gente sabe que são muitas demandas, que é um trabalho sem fim, tem dia que as coisas dão errado. O que é que você faz? O que é que você fala, eu preciso? Hoje eu preciso comer um chocolate. Hoje eu preciso ver uma série, me jogar no sofá e ficar lá vendo série, vendo filme até... hoje eu preciso tomar um vinho para dar uma relaxada. Hoje eu preciso dormir. Aqui não é o dormir de cansaço, é o dormir de fuga. Quando a gente se alimenta dessas coisas, eu não vou orar porque eu tô esgotada, eu tô chateada, eu tô triste. A nossa principal vontade tinha que ser, Senhor, eu quero ir pros pés do Senhor, eu quero estar com Ele, eu quero me deleitar com a palavra dEle. Se eu corro para esses outros lugares, eu tô deixando bem explícito: Senhor, Deus, eu não preciso de você. Esse chocolate aqui vai resolver esse desconforto que eu tô tendo. Essa comidinha aqui, nossa, vou pedir uma pizza, vou pedir, né? Essa comida vai tapar o buraco que tá doendo. E não vai tapar, a gente sabe disso. Então, minhas amigas, a gente precisa parar de se alimentar de coisas neutras, porque se eu abrir mão dessas coisas, não tem nada de errado com essas coisas, tá? Nenhuma delas é ilícita, né? Não tem nenhum problema você comer seu chocolate, aliás, é muito gostoso, né? Não tem problema nenhum você comer sua pizza, ver série, ver jogo, jogar videogame, comprar, fazer o que for. O que não pode ser é uma fuga. Isso não pode preencher as lacunas que somente Deus preenche. A partir do momento que eu abro mão das besteiras, de comer as besteiras, o que vai acontecer? Automaticamente você vai voltar a sentir fome. Voltar a sentir fome de Deus. Semana que vem a gente volta a falar sobre isso novamente, como ter mais fome de Deus. Eu espero que você tenha uma semana abençoada, frutífera, que tudo que leva o seu nome seja abençoado e que você possa ter muita fome de Deus. Minha amiga, não se alimente das besteiras. Eu sei que é difícil, mas nós estamos juntas nessa. Vamos deixar pra gente se deleitar no banquete com o Pai. Se você gostou desse episódio, encaminha para uma amiga que também precisa ter a sua fé fortalecida e não se esqueça de que hoje falta menos do que ontem. Um grande abraço e até mais.